Paz, família do Palavra Pura. Você já sentiu que a sua Bíblia tem uma crise de identidade? Você abre em Romanos e o apóstolo Paulo bate o martelo. Somos justificados somente pela fé, à parte das obras. É um alívio, é a pura graça. Mas aí, você vira algumas páginas, chega na carta de Tiago e o tom muda completamente. Tiago olha nos seus olhos e diz: a fé sem obras é morta. E agora? Paulo e Tiago estão brigando dentro da sua Bíblia? Um anula o outro? Ou será que existe um segredo, uma harmonia perfeita entre essas duas verdades que, se você entender, pode destravar um nível de liberdade e propósito na sua vida cristã que você nunca imaginou? Fica comigo, porque nos próximos minutos, nós vamos colocar esses dois gigantes lado a lado e descobrir não uma contradição, mas a mais bela melodia do Evangelho. Vamos começar montando o quebra-cabeça. Primeira peça, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Imagine a cena em Roma, uma igreja cheia de judeus e gentios. Os judeus, com séculos de tradição, confiavam na lei, na circuncisão, nas obras como um currículo para apresentar a Deus. Do outro lado, os gentios, talvez orgulhosos de sua moralidade ou filosofia. E Paulo entra nesse cenário e joga uma bomba de graça. Ele nivela todo mundo, judeu, gentil, religioso, ateu, todos, ele diz, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém tem do que se orgulhar. É nesse contexto que ele solta a frase de Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A palavra-chave aqui é justificado, no grego dikaiō. Pense nisso como um termo de tribunal, um termo forense. Imagine que você está diante do juiz do universo, e você é culpado. A pilha de evidências contra você é gigantesca, não há defesa possível. E quando o martelo está prestes a bater e te condenar, o juiz bate o martelo e declara, inocente, justificado. Como isso é possível? Porque outra pessoa, Jesus Cristo, entrou na sala do tribunal, olhou para a sua dívida impagável e disse, eu pago. Ele não apenas pagou, ele cumpriu toda a justiça que você jamais conseguiria cumprir. Isso é o que Paulo quer dizer. Ser justificado não é Deus olhar para você e dizer, você melhorou, vou te dar uma chance. Não, é Deus te declarar justo, não por causa de algo em você, mas por causa de tudo em Cristo. E Paulo não para por aí. Ele vai para o capítulo 4 e chama duas testemunhas de peso, Abraão e Davi. Ele pergunta, como Abraão, o pai da fé, foi tornado justo diante de Deus? Foi por causa da circuncisão? Não, ele foi justificado antes de ser circuncidado. Foi por obedecer à lei? Não, a lei nem existia ainda. Paulo nos leva a Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Anota essa outra palavra grega, logizomai, creditado, imputado, colocado na sua conta. É um termo financeiro. Imagine sua conta espiritual zerada ou melhor, negativada em bilhões. Então Deus, pela fé, pega a infinita justiça de Cristo e deposita na sua conta. De repente você não está mais no vermelho. Você tem um saldo positivo infinito, não porque você trabalhou por ele, mas porque foi um presente. Um crédito. E Davi, Paulo cita o Salmo 32, versículos 1 a 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi não está celebrando sua performance. Ele está celebrando o perdão. Ele, um adúltero e assassino, conheceu a alegria de ter sua conta zerada pela graça. A tese de Paulo é cristalina. Nossa aceitação por Deus é um presente. É pela fé, do começo ao fim. As obras da lei não são a escada para o céu. Elas apenas nos mostram o quanto precisamos de um Salvador. Essa é a raiz da nossa salvação. É o fundamento inabalável. Grave isso. Diante de Deus, você é aceito somente pela fé na obra de Cristo. Agora respira fundo, porque vamos ouvir o que Tiago tem a dizer. Se a salvação é tão gratuita assim, então para que servem as boas obras? Será que eu posso simplesmente crer, apertar o cinto de segurança da graça e viver de qualquer jeito até o céu? É exatamente essa pergunta que o apóstolo Tiago vai responder, e a resposta dele é chocante. Agora vamos para o outro lado do ringue. Tiago não está escrevendo para legalistas que tentam comprar Deus com boas obras. Ele está combatendo o oposto, o comodismo, a fé de sofá. Ele está lidando com pessoas que diziam eu creio, mas suas vidas eram um deserto. Uma fé que era apenas um adesivo no carro, uma informação na cabeça, mas que não aquecia o coração nem movia as mãos. É para essa gente que ele escreve o versículo mais polêmico de todos, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E então vem a bomba em Tiago 2,24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Opa, calma aí. Ele acabou de contradizer Paulo? Não, e o segredo está no contexto e no uso das palavras. Lembra da palavra de dikaiō, justificar? Enquanto Paulo a usa no sentido de ser declarado justo diante de Deus, Tiago a usa no sentido de ser mostrado como justo, ser vindicado, ser provado como genuíno diante das pessoas. Pense assim, Paulo está falando da certidão de nascimento espiritual, Tiago está falando da sua vida, que prova que você realmente nasceu.
Tiago dá um exemplo prático e cortante. Se um irmão está passando fome e frio, e você diz vá em paz, aqueça-se e alimente-se, mas não faz nada para ajudar, de que adianta a sua fé? É uma fé morta, inútil. É como dizer eu amo você para alguém e nunca demonstrar esse amor. As palavras são vazias. E quem Tiago chama como sua principal testemunha? O mesmo Abraão que Paulo usou. Mas ele não aponta para Gênesis 15, quando a fé de Abraão foi creditada. Tiago avança no tempo para Gênesis 22. Aquele momento terrível e glorioso no Monte Moriá, quando Abraão, já um homem idoso, obedece a Deus e está disposto a oferecer seu único filho, Isaque. O que aconteceu ali? A fé que Deus viu e creditou em Gênesis 15, agora o mundo inteiro pôde ver em Gênesis 22. A obra de oferecer Isaque não salvou Abraão, mas ela provou, demonstrou, vindicou que a sua fé era real. Tiago também menciona Raabe, a prostituta de Jericó. Ela ouviu sobre o Deus de Israel e creu, mas a fé dela não ficou só na mente. Ela agiu. Em Josué capítulo 2, ela arriscou a própria vida para esconder os espiões israelitas. Sua obra foi a evidência visível da sua fé invisível. Percebe a diferença? Paulo se preocupa com a causa da nossa salvação. Tiago se preocupa com a evidência da nossa salvação. Paulo está protegendo a raiz. Tiago está inspecionando o fruto. Então não existe contradição alguma. Pelo contrário, existe uma harmonia perfeita. Paulo e Tiago são como dois médicos olhando para o mesmo paciente. Paulo, o cardiologista, diz, o coração precisa ser transplantado pela graça. Tiago, o clínico geral, diz, e um coração transplantado e saudável vai bombear sangue para todo o corpo, gerando vida e movimento. A melhor analogia é a de uma árvore. Paulo está obcecado com a raiz. Como essa árvore é plantada no jardim de Deus? Pela semente da palavra recebida pela fé. Ponto final. Não são as maçãs que fazem a macieira. É a natureza da macieira que produz maçãs. Tiago está obcecado com o fruto. Ele olha para uma árvore que se diz macieira, mas não tem uma única maçã, só folhas secas. E ele diz, essa árvore está morta. Pode ter a placa de macieira, mas não tem a vida de uma macieira. A Bíblia inteira canta essa mesma música. Abacuque 2:4, o versículo que iniciou a reforma, diz, o justo viverá pela fé. É o princípio da vida. Gálatas 2:16 ecoa Paulo, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, a raiz. E então vem Efésios 2:8-10, e nos dá o quadro completo, a sinfonia inteira em 3 versículos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é Paulo puro, mas olha como continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Viu? Raiz e fruto. Somos salvos pela fé para as obras. As obras não são a causa, são o propósito, o destino para o qual a graça nos impulsiona. Jesus disse a mesma coisa em João 15:5-8, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto não é a condição para permanecer nele, é a consequência inevitável de permanecer nele. E ele também nos alertou em Mateus 7:21-23, que no dia do juízo muitos dirão Senhor, Senhor, mas ele dirá nunca vos conheci, porque não faziam a vontade do Pai. A fé deles era apenas verbal. João, em sua primeira carta, capítulo 3, versos 17-18, torna isso super prático. Se você tem recursos, vê seu irmão em necessidade, e fecha o coração. Como o amor de Deus pode estar em você? A fé se prova no amor prático. E sim, a Bíblia fala sobre um juízo segundo as obras, como em Romanos 2:6-11, e em 2 Coríntios 5:10. Mas esse juízo não é uma balança para pesar se suas boas obras superam as mais para ver se você entra no céu. Não. As obras no dia do juízo funcionarão como a fita de um vídeo de segurança, como a evidência apresentada no tribunal. Elas não são a base da sua salvação, a base é a obra de Cristo. Mas elas serão a confirmação pública de que a sua fé em Cristo era uma fé viva, real, que o transformou de dentro para fora. É por isso que em Apocalipse 19:8, as roupas dos santos são chamadas de atos de justiça. Não porque eles teceram essas roupas, mas porque foram um presente, fruto da graça que os salvou e os santificou. O mesmo Deus que nos declara justos em Cristo é o Deus que, como Ezequiel prometeu em 36:26-27, nos dá um novo coração e um novo espírito para que possamos finalmente andar em seus caminhos. Ok, isso é incrível, mas a pergunta que importa é, e daí? Como essa verdade liberta você hoje, segunda-feira de manhã? Tudo se resume a uma frase, identidade antes de obrigação. Deixe isso penetrar em sua alma. Antes de Cristo, sua lógica era, eu preciso fazer para ser aceito. Então você vivia numa esteira de hamster espiritual, correndo, tentando agradar a Deus, sempre com medo de falhar, sempre se comparando com os outros. Em Cristo, a lógica se inverte completamente, eu já fui aceito, por isso, agora eu posso livremente fazer. Sua identidade está selada em Cristo. Você já tem um lugar na mesa do Pai. Nenhuma boa obra pode comprar um lugar que já te foi dado de graça, e nenhuma falha pode te expulsar da família. Essa é a liberdade.
livre do medo de ser rejeitado. Agora você está livre para realmente amar e servir. As boas obras deixam de ser um fardo pesado para se tornarem uma resposta de gratidão. O Espírito Santo que agora vive em você te capacita a fazer o que a lei exigia, mas nunca pôde te dar poder para cumprir. Amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo. Então, faça hoje um exame gracioso da sua vida, não com um chicote de culpa, mas com o diagnóstico de um médico amoroso. Minha fé move minhas mãos? Minha crença muda meu comportamento? Vamos ser práticos. Pense no seu trabalho. Integridade não é só para evitar ser demitido. É honrar a palavra dada porque seu Deus é um Deus de aliança. É recusar o atalho, o jeitinho brasileiro, não por medo, mas porque você representa um reino de justiça. É devolver o troco a mais não para parecer honesto, mas porque seu coração foi libertado da ganância. Pense nos seus relacionamentos. A graça te chama a dar o primeiro passo na reconciliação. Não porque você estava errado, talvez não estivesse, mas porque Cristo deu o primeiro passo para se reconciliar conosco quando éramos seus inimigos. Uma ligação. Uma mensagem dizendo podemos conversar? Uma visita inesperada. Isso é fé em ação. Pense na sua igreja e na sua cidade. Uma fé viva não fica só dentro de 4 paredes. Ela se envolve com a dor do mundo. É doar uma cesta básica. É ajudar uma criança com reforço escolar. É parar para ouvir ativamente alguém que ninguém mais escuta. Não para postar nas redes sociais, mas porque você vê o rosto de Cristo no necessitado. Pense nas suas finanças. Generosidade não é dar a Deus uma gorjeta do que sobra. É planejar a generosidade como um ato de adoração, não para comprar o favor de Deus, mas para imitar a graça de um Deus que deu tudo por nós. Pense até no seu feed de notícias. Onde você gastaria energia com um comentário ácido? Que tal gastar essa mesma energia em uma oração específica e silenciosa pela pessoa que você iria criticar? Isso é uma obra do Espírito. Mesmo no sofrimento, a fé persevera. Ela não finge que está tudo bem. Ela pede ajuda, compartilha fardos, se recusa a abandonar os ritmos da oração e da leitura da palavra, mesmo quando não sente nada. Talvez você se sinta sobrecarregado. Comece pequeno. Lembre-se da regra do 3 simples: orar, agir, revisar. Hoje, ore por uma pessoa específica. Faça uma obra de amor concreta por ela. E no final do dia, revise. Não para se parabenizar ou se culpar, mas para agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque hoje a fé que o Senhor me deu pôde caminhar um pouco. Pequenos hábitos de fidelidade geram colheitas gigantescas de graça. 2 alertas pastorais finais, muito importantes. Primeiro, fuja do legalismo. Suas obras não te salvam, não te tornam mais amado por Deus, não compram seu lugar no céu. Descanse na obra de Cristo. Segundo, fuja do comodismo. Uma fé que não produz mudança, que não te leva a amar mais, que não te incomoda com a injustiça, é uma fé que precisa ser checada no pronto-socorro espiritual. É provável que seja fé morta. A mesma graça que te alcançou quando você não merecia, é a graça que te move a agir agora que você é filho. A verdade central, a melodia que Paulo e Tiago cantam juntos é esta: Deus justifica o ímpio somente pela fé em Cristo, e essa fé, por ser uma fé viva que nos une a Cristo, inevitavelmente floresce em uma vida de amor e obediência. A pérola do dia para você guardar é esta: hoje, confirme sua fé com uma obra de amor silenciosa. Algo que ninguém precisa ver, ninguém precisa curtir, ninguém precisa saber. O Pai que vem em secreto te recompensará. O Evangelho é este vislumbre da graça. Jesus, o único justo, cumpriu toda a justiça por nós e levou toda a nossa culpa na cruz unidos a Ele pela fé. A justiça dele se torna nossa, e o Espírito dele nos torna frutíferos. E no grande dia seremos salvos unicamente pela obra de Cristo, e nossa vida de fruto será a prova alegre e pública de que pertencemos a Ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque em Cristo eu sou plenamente aceito e amado. Meu valor não está no que eu faço, mas no que Jesus já fez. Pai, liberta-me do medo e da preguiça. Dá-me hoje um coração pronto e disposto para servir. Mostra-me de forma clara a quem eu devo amar hoje e como eu posso obedecer, não na minha força, mas na força do Teu Espírito. Que minha vida seja o eco da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero muito ouvir de você. Baseado em tudo que conversamos, qual é a obra de amor mais simples, pequena e prática que o Espírito Santo está te movendo a fazer hoje? Pode ser mandar uma mensagem, lavar a louça sem que peçam, ouvir um amigo. Deixe aqui nos comentários, porque sua ideia simples pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para colocar a fé em ação. E se você quer continuar mergulhando fundo na palavra, tem um vídeo aparecendo agora na sua tela. Ele foi escolhido a dedo pelo algoritmo para continuar essa nossa conversa. Clica lá e a gente se encontra em segundos. E se devocionais diários como este, que vão fundo na palavra sem complicação, são o que você busca, então este é o seu lugar. Clique em se inscrever e ative o sino, porque amanhã tem mais palavra pura para fortalecer a sua fé. Fiquem na paz.